E as bikes elétricas viraram febre nas grandes vitórias, né? Na Grande Vitória. Para todo lado que você anda, você vê uma bike elétrica, né? É, muita bike elétrica. Alguns especialistas em tráfego dizem, olha, está na hora de ter uma regulamentação. Afinal, elas devem andar na ciclovia, a velocidade máxima pode chegar a pouco mais de 30 km, como está previsto no Código de Trânsito e na fabricação lá do equipamento. Menores podem continuar usando? A gente sabe que tem um CONTRAN que determina as regras de trânsito. Mas os municípios também podem impor algumas regras para a bicicleta elétrica? Aqui em Vitória, os vereadores aprovaram, né? Aprovaram o projeto ontem. Isso, uma lei com regras para circulação. Mas já tem as leis do CONTRAN. Agora a cidade pode se adaptar, depende da sanção do prefeito ainda, mas os vereadores em Vitória já estão de olho no assunto, aprovaram o projeto ontem. Alberto Borém explica melhor para a gente. Oi, Borém. Ei, Mário, muito bom dia novamente para você, para a Fabíola, todo mundo ligado aqui no Bom Dia Espírito Santo, aqui na TV Gazeta. Esse projeto de lei foi aprovado ontem na Câmara de Vereadores de Vitória, ainda precisa ser sancionado pela Prefeitura de Vitória. O programa Bike Legal foi proposto pelo vereador Ailton Dadalto, aqui de Vitória, aprovado por unanimidade. Todos os vereadores da Câmara concordaram com essa ideia. Ninguém melhor para falar sobre o programa Bike Legal, como o próprio vereador Ailton Dadalto. Obrigado por conversar com a TV Gazeta. A gente explica que ainda precisa ser sancionado pela Prefeitura de Vitória. Mas caso aprovado, vereador, o que muda na prática? Bom dia para o senhor. Bom dia, perfeito. Bom dia, Alberto. Bom dia, Mário. Bom dia, Fabíola. Muito bem falado, Alberto. O projeto de lei ontem foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Vitória e será sancionado, se Deus quiser. A gente vai tentar fazer com que esse projeto de lei seja sancionado ainda esse mês, pela questão do Maio Amarelo, um mês de conscientização no trânsito, de segurança viária. E esse projeto de lei, ele visa regulamentar algumas questões, seguir algumas normativas da resolução do CONTRAN 996 e principalmente organizar os mobiliários urbanos que envolvem o trânsito. Por exemplo, calçadas, ciclovias, ciclofaixas, para que as pessoas entendam melhor ainda como funciona a organização do trânsito e a utilização das bikes elétricas, que realmente virou uma febre e que tem sido objeto de muito debate, de muita procura do nosso mandato para que a gente pudesse regulamentar as bikes elétricas. E assim, né, por exemplo, velocidade. A gente mantém a resolução do CONTRAN 6 km para a calçada, onde tem fluxo de pedestre, mas a prioridade é que se levante da bicicleta e leve ao seu lado. 25 quilômetros para as áreas que não têm ciclofaixas ou ciclovias e 32, que é o limite máximo, para as áreas que têm ciclofaixa e ciclovia. Nesse caso, vocês mantêm uma decisão do CONTRAN. Na prática, o que muda? O que há de novo nessa ideia, vereador? Primeiro é a campanha de conscientização que a gente estipula no projeto de lei e que, por exemplo, é muito efetiva. A gente pode lembrar na época das rotatórias. As pessoas não respeitavam as rotatórias e aí a campanha maciça educativa, as pessoas começaram a entender que o carro tem que parar e o pedestre tem a prioridade. Por exemplo, muitas das vezes eu vejo as pessoas não utilizando o capacete, eu vejo as pessoas utilizando a bicicleta elétrica na calçada e, pasmem, tem gente que anda na ciclovia. E aí dá esse conflito, esse choque, e a gente nada mais quer do que regulamentar e organizar, equilibrar o trânsito. Então esse é um ponto principal que a gente está falando da conscientização da Semana da Bike Legal. A gente vai ter um selo para as escolas que farão palestras, ações educativas. Também a gente estipula obrigações nos equipamentos das bicicletas, importante falar isso, equipamentos que podem ser regulamentados. Já me perguntaram, por exemplo, sobre os capacetes. Como o CONTRAN regulamenta, a gente não pode obrigar a utilização, mas a gente pode fazer ações educativas. Agora, outras coisas como o símbolo reflexivo, a lanterna, a buzina, é obrigatório. E sobre a idade mínima, vereador, há alguma ideia? Isso é possível? Olha, pela Câmara Municipal de Vitória, o vereador não pode legislar. É uma das maiores perguntas que eu tenho recebido. Ailton, a gente precisa de colocar idade mínima, mas eu, enquanto vereador, não posso legislar e concordo, sim, que tem que ter idade mínima. Aí a gente vai fazer uma articulação, né, com a legislação federal, com os deputados federais, senadores, com o DETRAN, com o CONTRAN, para que a gente possa falar sobre isso. A imagem do Rodrigo Gomes ao vivo no Bom Dia Espírito Santo mostra um trecho que muita gente passa, inclusive acabou de passar uma bicicleta elétrica por aqui e repetindo, vereador, pelo menos na ciclovia, essa velocidade continua. Na calçada, por exemplo, onde há calçada compartilhada com pedestre, essa velocidade precisa ser menor. E na rua, peço que o senhor explique por partes. Perfeito, vamos lá. A gente está na calçada. Na calçada, no máximo 6 km
Parece pouco, mas é muito, ainda mais para uma bicicleta elétrica que é pesada. Então a preferência é que você levante da bicicleta, caso esteja um tráfego muito grande de pedestres, e carregue ela. Quer andar na bicicleta? 6 km. Quer andar aqui na ciclovia, que é o local adequado, onde tem ciclovia, é para se andar na ciclovia, 32 limite máximo. Lembrando que a bicicleta já vem com uma trava que dá o máximo de velocidade de 32 km. E quer andar em locais que tem um fluxo, mas que não tem pedestre, você tem que andar a 25 km. A ideia, naturalmente, então, é que o projeto também funcione como uma conscientização, sobretudo para os adolescentes que também utilizam a bicicleta. A gente nota que, seja na ciclovia, na calçada ou até mesmo na rua, muita gente que acaba extrapolando a velocidade e acaba colocando uma velocidade maior do que, pelo menos, o bom senso até o momento, né, vereador? Há alguma conversa ou até mesmo diálogo com a Guarda Municipal para a fiscalização? Sim, inclusive ontem a gente já fez uma ação de fiscalização com a Guarda orientativa, falando para que os que utilizam a bicicleta elétrica entendam que você não pode andar com 3 pessoas numa bicicleta elétrica, que o capacete é sim um equipamento muito importante, que a luz reflexiva tem que estar ligada, que a buzina tem que estar funcionando, que se você tem a ciclovia, você tem que andar na ciclovia, principalmente em locais que tem um grande fluxo de pedestres. E eu sempre falo, nós, enquanto vereadores, temos o papel de legislar. O Executivo, em parceria conosco, pode criar algumas diretrizes, inclusive algumas punições, que não é o ideal, que a gente não quer chegar a esse ponto, mas caso necessário é possível fazer a fiscalização e a punição. O programa tem alguma previsão de punição? Ele dá diretrizes para que o município, o executivo, porque a gente não pode criar, não é competência do vereador, sim do executivo municipal criar algumas punições para a utilização desses veículos imobiliários que são do município. Então, por exemplo, caso eles queiram registrar, né, você vai comprar uma bicicleta, você deixa lá registrado seu CPF e tal, e aí junta o sistema, por exemplo, da prefeitura, e aí eles têm todos os requisitos, toda a ficha funcional da pessoa para que ela, né, tenha ali a característica das bicicletas e, caso seja necessário, recebam um tipo de punição. Mas o nosso projeto de lei não prevê isso. E eu sempre deixo claro, Alberto, que as pessoas perguntam, você está querendo proibir? De forma nenhuma. Eu acho muito importante esse modal, importantíssimo, mas a gente já está percebendo com diversos acidentes, inclusive nos foi procurado pela cooperativa de neurocirurgiões, falando, Ailton, esse projeto de lei não é só para mobilidade urbana, é para a saúde pública. Eu tenho recebido diversos acidentados com bicicletas elétricas que assoberbam aqui a saúde pública, porque eu tenho que fazer diversas cirurgias por conta de acidentes que davam para ser prevenidos caso fosse respeitado todos esses requisitos, e eles falam muito sobre o capacete. Capacete, que é uma ferramenta importantíssima. O senhor, pelo menos, tem alguma expectativa que o capacete ou idade mínima no futuro próximo sejam avaliados? Tenho muita, porque é igual o cinto de segurança. Era uma coisa que todo mundo percebia que tinha que ter obrigatoriedade. E o capacete também é uma coisa que a gente está percebendo que tem que ter obrigatoriedade. Eu acredito que, né, a Câmara Federal, que a gente fala, o Congresso Nacional, vai sim priorizar esse debate. Vereador Ailton Dadalto, quem propôs esse projeto de lei na Câmara de Vereadores de Vitória, está à disposição. Mário, Fabiola. Obrigada, Alberto Borém. Tem muita gente participando aqui, principalmente falando sobre uma pergunta que eu já ia fazer para o vereador, sobre a fiscalização. Olha aqui, tem uma pessoa que não mandou o nome. Sobre a reportagem da ciclovia, não funciona nada, ninguém fiscaliza. A elétrica eu rodo o dia todo no trânsito, o dia todo andando onde eles querem. É uma pessoa que não mandou o nome. Kleber de Andorinhas também está falando aqui. Tem elétricas que parecem moto e corremos perigos como ciclistas. Saem cortando os ciclistas em alta velocidade na Leitão da Silva. Pois é, o Kleber tocou num ponto aqui que eu iria perguntar justamente isso. Primeiro, vereador, quem vai fiscalizar? E outra coisa, não fica difícil para o agente, porque pelo que eu entendi, o projeto do senhor só inclui as bikes elétricas, mas tem os veículos autopropelidos, que são bem parecidos com as bikes elétricas. Não vai ficar difícil também para o agente que vai fiscalizar, para identificar na hora ali?
Então, Fabiola, esse tipo de modal também está no nosso projeto de lei. Inclusive, foi uma emenda que a gente fez, modificativa, para incluir os autopropelidos dentro do projeto de lei, que também a Prefeitura terá a oportunidade de fiscalizar. O que a gente fez com esse projeto de lei? A gente iniciou, quebrou um paradigma que, até onde eu sei, é o primeiro projeto de lei do Estado, um dos pioneiros do Brasil, que legisla sobre as bikes elétricas e os autopropelidos. Então, quem vai fiscalizar depende muito do Executivo. Por exemplo, na próxima segunda-feira, às 16h30, teremos uma audiência pública na Câmara Municipal de Vitória com o Detran, com a Polícia Militar, o Batalhão de Trânsito e com a Guarda Municipal. São os 3 órgãos que estarão em parceria conosco para que a gente possa organizar essa fiscalização e iniciar essas campanhas educativas de conscientização e que lá na frente tenho certeza que trará um grande resultado. Então, a competência é concorrente entre o Detran, a Polícia Militar de Trânsito e também a Guarda Municipal. Vereador Ailton Dadalto, autor do projeto de lei aprovado ontem na Câmara de Vereadores aqui de Vitória. Como a gente explicou no início dessa entrada ao vivo, esse projeto de lei ainda precisa ser sancionado pela Prefeitura de Vitória. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Vitória ontem mesmo, que informou na terça-feira que ainda não havia recebido o projeto de lei, aprovado ontem mesmo, mas que a partir do momento que recebesse o projeto de lei, iria, claro, analisar no prazo de até 15 dias úteis. Mário, Fabiola. Porém, como é que multa quem está na bicicleta elétrica, vereador? O seu projeto diz o seguinte, olha, se tiver perto de pedestre, o máximo que a bicicleta elétrica pode chegar é 6 km por hora. Aí a Fabíola perguntou, quem fiscaliza? O vereador está dizendo, a Prefeitura tem que fazer essa fiscalização caso o projeto seja aprovado. Mas como é que multa? Porque no carro a gente vê a placa e manda a multa depois. O guarda, ainda que ele esteja fiscalizando, ele tem que perceber que passou acima de 6 por hora. Como é que aplica a multa nesse caso? Perfeito, Mário. É uma pergunta muito frequente que a gente recebe e vai caber ao município, ao executivo, criar a forma de fiscalização e a forma de multa. Por exemplo, como eu disse aqui, quando você compra uma bicicleta elétrica, você consegue sim fazer a identificação dela. Por exemplo, qualquer veículo autopropelido, você consegue fazer a identificação e ali, a partir do momento que tem a fiscalização, o guarda pode parar o veículo, pode parar o tipo de modal e ali dentro da notificação, dentro da matrícula, por exemplo, ela pode multar o CPF da pessoa, né? Multar a pessoa através do seu CPF, através do registro que ela faz quando ela compra a própria bicicleta. Essa é uma das possibilidades que a gente conversa, que a gente tem dialogado com a Prefeitura, com o Detran, com a Polícia de Trânsito e é por isso que a gente está trazendo a audiência pública. Até porque esse é um tema que tem sido muito debatido e que ainda não é uma regulamentação muito efetiva pelo Brasil inteiro. Então a gente está inaugurando esse projeto de lei, a gente está trazendo um debate, quebrando o paradigma com um novo modelo, né, que a sociedade ela muda o tempo inteiro e a gente tem que estar adequando ao nosso poder legislativo para que a gente possa regulamentar o que é necessário. Vereador, ainda sobre esse assunto, no momento em que a pessoa compra essa bicicleta elétrica para uso próprio ou para o uso do filho, do sobrinho, do neto, enfim, há algum CPF relacionado a essa compra? É possível explorar isso para de alguma maneira entender que aquela bicicleta pertence àquela pessoa e no momento da multa facilitar, como é a pergunta do Mário? Perfeito. Até pela questão da segurança das bicicletas, existem alguns modelos que fazem isso, registram, criam todo um lacre de segurança, mas a gente não tem nada regulamentado para todos. Então, o que eu acredito que seja no momento mais viável e prático, seja essa questão da conexão entre as lojas que vendem, entre a Guarda Municipal, entre a Polícia de Trânsito, entre o Detran, e aí, com essa conexão de informações, a gente consiga futuramente ter o registro de todos esses modais, né? Ter o registro da maioria dos modais que a gente fala até mesmo no autopropelidos, né? Esse registro na avaliação do senhor pode facilitar em caso de multa, em caso de infração? Pode. Isso eu acredito que seja a melhor forma da gente conseguir identificar os utilizadores das bicicletas, né, desses modais. Mas eu friso que eu acredito muito, não tenho dúvida, que fazendo um trabalho de conscientização, de fiscalização, a gente possa chegar sim a uma mudança de utilização dos mobiliários públicos que eu falo. Quem utiliza, por exemplo, estou vendo agora, gente correndo na ciclovia e do lado uma bicicleta, então assim, a gente tem que ter a conscientização. A partir desse momento que a gente tem a conscientização, a punição, graças a Deus, ela fica menor. Mas depende muito, né, do ser humano, eu falo, né, do quem utiliza. Somos nós que utilizamos, não é o equipamento, somos nós. Então, foram feitas diversas campanhas para outras questões
que deu certo, como eu sempre falei da rotatória, inclusive em Camburi. Eu dou esse exemplo. Foi muito efetivo. Criou uma faixa amarela que separa patins e skate, um lado pedestre e outro a ciclovia. Deu muito certo. Raramente você vê um acidente ali porque as pessoas respeitam. Porque virou uma campanha de conscientização efetiva e maciça. Obrigado por conversar com a TV Gazeta, vereador Ailton Dadalto, autor do projeto de lei na Câmara de Vereadores de Vitória, reforçando, esse projeto ainda precisa ser sancionado pela Prefeitura de Vitória, de acordo com a administração municipal. Isso pode ser realizado em até 15 dias úteis. É claro, esse assunto continua no radar aqui do Bom Dia Espírito Santo. Mário, Fabiola.